Agora a gente vai falar da função seno e depois da função cosseno. O que é isso? Olha, a gente já estabeleceu aqui que qualquer número real pode estar associado a um ângulo e qualquer ângulo tem um valor para seno, tem um valor para cosseno. Essas funções, a função seno e a função cosseno, vão ser funções que então associam a qualquer número real x o seu seno, ou se for a função cosseno, vai associar qualquer valor real x ao seu cosseno. E essas funções têm algumas características muito particulares, então a gente vai falar agora sobre isso. Para a gente ilustrar como que essas funções funcionam, eu construí agora essa tabelinha que tem aqui todos os valores de seno que a gente já calculou até agora, que são os ângulos notáveis do primeiro quadrante, do segundo e os simétricos a eles, no segundo, terceiro e quarto quadrante, e também coloquei aqui os ângulos dos eixos, o 0, o π sobre 2, o π e o 3π sobre 2. E claro, o 2π que volta para o zero. Se a gente marcar esses pontos no gráfico, vai ficar mais ou menos assim. Tá vendo que parece uma ondinha? Não só parece, como é. Esse gráfico da função seno, ele fica dessa forma aqui, beleza? Quase a mesma coisa vai acontecer na função cosseno. Então vamos de novo aqui. Aqui eu tenho a tabelinha com todos os ângulos cujos cossenos nós calculamos. Os ângulos dos eixos, os ângulos notáveis do primeiro quadrante e seus simétricos no segundo, terceiro e quarto quadrante. Quando a gente marca esses pontos no plano, a gente tem também uma curva. A única diferença é que na função seno, essa curva começa no ponto 0, 0. Na função cosseno, ela vai começar no ponto 0, 1. Começar, que eu quero dizer, lá na interseção com o eixo y, né? Mas as duas curvas, as duas ondinhas da função seno e da função cosseno são praticamente iguais, com a diferença que uma se desloca um pouquinho na horizontal em relação à outra. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre as características dessas funções. Em ambas as funções, tanto na função seno como na função cosseno, a gente tem o valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1. Já havíamos falado sobre isso. Não existe nenhum ângulo que tenha cosseno ou seno maior que 1 e também não existe nenhum ângulo que tenha seno ou cosseno menor que menos 1. Então todos os ângulos vão ter seus senos e cossenos variando entre esse máximo e esse mínimo aí, que são o 1 e o menos 1. Outra característica que a gente estabelece é uma coisa que a gente chama de linha média. O que é a linha média? A linha média é a linha horizontal que passa exatamente no meio dessa onda, no meio horizontalmente, né? Dessa onda, beleza? Então a linha média das duas funções vai acontecer no no eixo x, tá? No eixo y igual a 0. Outra característica que tem agora nas funções seno e cosseno é a amplitude. O que é a amplitude? A amplitude é a altura da ondinha. Como assim? É a distância entre a linha média e o ponto máximo, ou a linha média e o ponto mínimo, que é a mesma distância, certo? Essa distância, então, é chamada de amplitude. Você também pode pensar que a amplitude é metade da distância entre o máximo e o mínimo da função. Tanto na função seno como na função cosseno, a amplitude é 1, beleza? Outra característica que existe nas funções seno e cosseno é o período. Por quê? Essas funções são chamadas de funções periódicas. O que isso significa? Isso significa que existe um período que se repete. Assim como você ouviu primeiro a palavra período quando você estudou dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São dízimas que têm um número ou um conjunto de números, né, uma sequência de números que se repete periodicamente, certo? Mesma coisa acontece na função seno e cosseno. Você tem um pedacinho de curva que se repete infinitas vezes. Esse pedacinho que se repete infinitas vezes é chamado de período, tá? Tanto na função seno como na função cosseno, o período é 2π. De 2π em 2π você vai ter a mesma curvinha se repetindo. O tamanho do período de uma função pode ser definido pela distância entre dois pontos de máximo ou a distância entre dois pontos mínimos, ok?